Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e aqui eu compartilho minha jornada real de autoconfiança e liberdade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo vive diariamente, mas nem percebe, que é a autossabotagem. Sim, gente, a gente vive isso hoje diariamente na nossa rotina, nos nossos hábitos do dia a dia, e a gente não percebe. Pessoal, é super comum, viu? O que a autossabotagem faz? O que é se sabotar? É justamente isso. Você deixar de agir, de fazer algo por insegurança, por medo, ou até mesmo, gente, por preguiça, né? E realmente isso acontece. E já aconteceu comigo várias vezes. Ah, não, eu não vou fazer isso não, depois eu faço. Aí é mais cômodo você ficar na sua zona de conforto ali, paradinha, quietinha, porque ali está bom, entendeu? A gente não praticar o nosso cérebro para fazer algo, para sair daquela zona de conforto, de exigir mais dele, é muito assim. É muito real isso, gente, porque o cérebro, ele tá treinado a ficar numa zona de conforto, de você fazer aquilo, é só aquilo, e tá bom, ele não precisa pensar muito. Agora, quando você precisa agir, né, para fazer alguma coisa, enfim, e que o cérebro entende, putz, agora eu vou ter que entrar em ação, que eu vou ter que pensar, eu vou ter que fazer alguma coisa, aí é onde entra a sabotagem, porque aí vem a preguiça, deixa para depois, eu faço, ou até mesmo o medo, se acontecer isso, aí se não ficar bom, então não vou fazer, então deixa quieto. Aí onde mora o perigo, porque a gente deixa de conquistar algumas coisas ou fazer algo que talvez vai nos fazer muito bem por medo, ou por insegurança, ou por desconhecer o desconhecido, sabe? E você fica, mas eu não sei fazer isso, mas isso aqui é diferente. E, gente, hoje eu passo por isso, tá? Porque o meu blog é muito recente mesmo, mas isso aconteceu com uma proporção tão grande na minha vida, quando eu comecei a pensar em sair da minha zona de conforto. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para atingir meus objetivos? Né? O que eu posso fazer para não ficar dependendo sempre de terceiros? Né? Vamos dizer assim, de trabalhar para terceiros e trabalhar para mim. O que eu posso pensar? Eu sei que vai exigir mais de mim? Vai, que quando você trabalha também para você, a exigência é bem maior, porque você depende de você mesmo, né? Mas, de contrapartida, eu vou ter um lado bom também, como tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, eu também vou ter um lado bom. Vou ter a minha liberdade financeira, vou ter a minha liberdade de tempo, que é uma coisa que hoje, gente, aos meus 32 anos, é uma coisa, pra mim, hoje, a liberdade de tempo. Lógico, a financeira também é quem não quer, né? Ter uma liberdade financeira. Mas hoje também, em segundo lugar, a liberdade de tempo, pra mim, é o que mais pesou nessa minha jornada de estar começando a fazer esse blog, a me desenvolver, a me autoconhecer, porque, gente, não é fácil você se olhar no espelho e perguntar o que eu preciso fazer, né? Se escutar, nem que seja uma vez no dia, sabe? À noite, na hora de deitar, que é um horário mais calmo, mas assim, o que eu preciso fazer para melhorar, sabe? Para me atingir esse meu objetivo, esse meu sonho. E foi muito difícil, gente, no início, porque para mim começar um blog, eu tive que, como qualquer coisa, né, começar do zero. E eu não queria assim, eu vou fazer um curso primeiro para depois eu começar a fazer. Não, gente, assim, assisti muitos vídeos, assisti assim várias
várias palestras, sabe? Enfim, muita coisa falando sobre blog, muita coisa falando de internet, como trabalhar com a internet, de marketing digital, muita coisa. E eu tinha que sair da minha zona de conforto. Foi um momento que, para mim, teve um pouco de sabotagem, sim, porque o que eu poderia ter levado menos de um mês, levei um mês e meio para pensar. Mas também, gente, quando eu comecei com o blog, que eu coloquei, fiz uma listinha, é uma dica, tá? Quando você quer começar alguma coisa e não sabe por onde começar, planeje, faça uma listinha. E aí comecei a fazer lista, sabe? Fiz uma lista com como começar, como fazer. Ah, eu quero fazer isso. Tá, beleza. Então, na minha cabeça, o blog, eu ia começar pelo blog, porque eu não precisava aparecer, eu não precisava falar com ninguém, eu só precisava criar um nicho, ter coerência, criar um bom conteúdo, entender um pouco de SEO ali, das palavras-chave e tal. O que eu preciso fazer? Aí eu comecei a listar. Ah, mas e se não der certo? Aí comecei a sabotagem, né? E se não der certo? Eu falei, mas eu tenho que começar a fazer. Comecei a fazer o primeiro post. Gente, o primeiro que saiu horrível, tá? Pra mim saiu o pior de todos. Eu refiz várias vezes, recomecei, mudei de estratégia, pensei até outras coisas além do blog, né? E eu falei, não, mas eu preciso primeiro me encontrar, né? Eu preciso entender o que eu quero pra mim. Né? Não é só simplesmente sair, vou trabalhar com a internet, vou me afiliar a alguma coisa, vou trabalhar com anúncios. Não, eu queria algo a mais de mim, sabe? Eu queria exigir um pouco a mais de mim. Eu só não sabia como, mas eu precisava exigir mais de mim. E aí foi quando eu falei, não, eu vou me conhecer, eu vou me desenvolver, eu vou atrás do meu melhor. Eu preciso também melhorar muito meu aspecto de lidar com as pessoas, de comunicação. Sempre eu tive uma grande dificuldade nisso. Inclusive, gente, esse é no meu primeiro vídeo do canal, eu falo como, né, o porquê de tudo isso, como eu comecei e tal. Então, depois que acabar esse vídeo, se você poder ir lá assistir, é onde eu começo me apresentando e tudo mais. Assiste lá que tá muito bacana o primeiro vídeo também. Por mais que também o primeiro vídeo do YouTube, pra mim, eu achei que não foi o melhor, mas eu falei, não, eu vou postar. Enfim, gente, voltando ao assunto. Então, assim, eu queria me encontrar, eu queria me conhecer, me desenvolver primeiramente. E depois, mais pra frente, eu pensar, sim, que seria na questão de, né, monetizar, de ter um retorno financeiro. Só que para isso, eu falei, não, eu tenho que começar do zero. Eu tenho que começar, não já querer de imediato ganhar dinheiro de uma hora para outra. Não, eu quero melhorar, eu quero me conhecer, eu quero saber, procurar onde eu quero chegar. O que eu quero fazer? Me encontrar. E aí foi onde eu comecei com o blog, que eu não precisava aparecer, fui fazendo o primeiro post, o segundo post, ficou melhor que o primeiro. O terceiro ficou melhor que o segundo. E aí eu fui divulgando cada vez mais nas redes sociais, no Instagram, tudo modo orgânico, tá, gente? E hoje faz um mês que eu tenho, mais de um mês que eu tenho meu blog, acho que um mês e 15 dias, 20 dias mais ou menos. Então, assim, foi muito, muito recente, tá? Muito recente. E, assim, chegar onde eu cheguei aqui, pra estar falando com vocês, fazendo um canal, foi uma coisa, assim, surreal pra mim e gratificante pra mim também, porque eu não imaginava, sabe? Em tão pouco tempo, porque na primeira, segunda semana, quando eu fui divulgar o blog, eu comecei a divulgar com carrossel, com imagens, com frases, músicas no fundo, assim, instrumentais, tal, para chamar atenção, para ir criando um público, né? Para criando os meus leitores, assim, as pessoas que, né, estavam interessados nesse nicho de desenvolvimento pessoal, de autoconfiança, autoestima. E aí eu fui fazendo, sabe? E aí depois eu pensei, vou fazer um TikTok também, vou fazer, né, divulgar a divulgação por lá também do meu blog e tudo mais. Gente, coisa de uma semana, 2 semanas, eu já tava fazendo mini vlog, contando um pouco do meu dia a dia, já
encaixando com meus temas, as minhas categorias do blog também, que é autoconfiança, enfim, e sem falar nada, só mostrando, sabe? E logo em seguida eu falei, eu quero narrar. Eu pensei, eu quero narrar, eu comprei um microfone, comecei a narrar. Aí comecei a narrar, comecei a fazer mini vlog também, comecei a fazer a divulgação uma vez na semana, conforme eu ia publicando post do blog, eu ia fazendo a divulgação, ia narrando e tal. E aí depois de umas 3 semanas, eu acho, eu falei, vou fazer o canal para divulgar o blog também. E quando eu pensei nessa etapa nova, né, porque a primeira etapa foi criar o blog, de como fazer isso e tal. Quando eu pensei em criar o vídeo, criar o canal por YouTube, eu pensei, nossa, mas eu vou ter que aparecer. Eu vou ter que falar. Aí eu falei, mas é uma chance boa nessa minha jornada de desenvolvimento pessoal, de me desenvolver nesse aspecto, de falar com as pessoas, conversar com elas, engajar com as pessoas, ter interação, porque é uma dificuldade imensa para mim, né? Tanto presencialmente, quanto assim por câmera também. Aí começou a autossabotagem também. Ah, mas e aí? Eu vou ter que fazer, eu vou ter que aparecer. Aí já comecei a criar desculpas, 1000 desculpas. Ah, mas eu já tô fazendo blog, eu não vou dar conta porque eu trabalho durante a semana, eu chego tarde do serviço, né? Trabalho o dia inteiro, chego cansada, ainda vou treinar à noite e eu não vou conseguir. Aí eu pensei, mas eu vou fazer. Aí surgiu aquelas ideias, né? Comecei a surgir ideias na minha cabeça pro vídeo, para começar a fazer um vídeo, o primeiro vídeo. Ah, talvez eu nem poste o primeiro vídeo, que isso, inclusive é o tema do primeiro vídeo do canal. Que eu pensei muito em postar, mas acabei postando, né? Não me arrependo nem um pouco, porque para mim, por mais que não esteja o bom o suficiente, perfeitamente, assim, do jeito que eu queria, né, assim, profissional e tal, mas é o início, é o começo. Então, gente, e aí eu me sabotei de novo, eu falei, não, mas eu preciso fazer. E como eu já tinha eu tava com aquele gás ainda do início lá do blog, que eu vi que aconteceu a mesma coisa, eu falei, gente, eu tô me enganando. Eu pensei pra mim, eu mesmo, falei pra mim mesmo, sabe? Olhando no espelho, me escutando, eu falei, eu tô me enganando. Porque eu já passei por isso. Quando tentei fazer uma coisa diferente, lá, um mês atrás, no blog. Eu falei, gente, como é que pode isso? Aí eu pensei, eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que fazer, sabe? E assim, gente, esse tenho que fazer que eu falo aqui pra vocês não é assim, no jeito de, eu sou obrigada a fazer. Não, eu queria fazer, entendeu? Eu quero fazer. Eu gosto de estar fazendo. Não foi uma coisa assim forçada, né? Que eu preciso fazer isso porque senão não vai entrar dinheiro. Eu não tenho, né? Não preciso fazer isso porque senão não consigo pagar as contas. Não, eu queria fazer isso por mim, sabe? Fazer por mim. É como se fosse assim um autoconhecimento, né? Me vendo como pessoa, me desenvolver como pessoa e também como autoconfiança. E juntou os 3 temas, né, no meu nicho inteiro, autoconfiança, o autoconhecimento e a autoestima. Que eu falei, eu preciso melhorar, né, de alguma forma. E aí eu fui me olhando, me observando, sabe? Me escutando mais, sabe? Escutando a minha voz mesmo, do que eu queria. E foi inclusive assim que eu decidi o nicho do blog hoje, né, enfim. Que eu falei, tem tudo a ver comigo, né? Que vai ser tudo em tempo real. Eu me descobrindo, eu me conhecendo, eu tendo uma autoestima melhor, enfim, porque tudo envolve, gente. A gente acha que não, mas a autoestima não é só beleza, sabe? Se arrumar, passar maquiagem, ir no salão de cabeleireira, fazer um cabelo. Não, a autoestima é assim, tá ligado a tudo no nosso dia a dia, até nas pequenas coisas. Mas isso vai ser um tema para o próximo vídeo, tá? Então, aguardem, que eu vou falar muito sobre isso ainda.
Mas assim, gente, é isso, sabe? É incrível como eu comecei, como as duas etapas, né, dessa minha jornada, eu me sabotei e não percebi. E eu tive que vir aqui gravar esse vídeo de sabotagem, assim, de autossabotagem, falando sobre isso, porque eu falei, gente, aconteceu isso. Eu preciso falar pro pessoal que aconteceu as duas vezes. A primeira eu não percebi, a segunda eu percebi, que foi quando eu fui fazer o canal. E eu falei, gente, faz parte da vida, né? E assim, eu preciso falar isso. Porque aconteceu assim, realzão mesmo, sabe? Então, gente, autossabotagem é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba fazendo, deixando de fazer, e a gente nem percebe. E às vezes a gente percebe e por preguiça não faz, que a preguiça também é uma autossabotagem, de não fazer alguma coisa, enfim, tá? Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês também a refletir mais um pouco sobre isso, sobre a sabotagem, de como lidar com isso e de como vencer, né, isso, que é fazendo acontecer, é começar, é recomeçar quantas vezes for necessário, mas comece. Não deixe que você vive se sabotando dia após dia, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comenta, me fala o que vocês acharam. Isso para mim é muito importante para quem está começando, como eu. Me acompanhe também no blog, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é confiancaemvocê.com. E até mais, até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau.